Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8. Eu queria fazer um convite para você agora. Faz de conta, presta atenção aqui. Faz de conta que você está lá naqueles dias com Jesus, junto das multidões e junto dos discípulos. E você vai caminhar com eles durante toda a narrativa do capítulo 8, onde você vai ver Jesus fazendo a segunda multiplicação dos pães. Você vai ver Jesus falar sobre o fermento dos fariseus. E você acompanhando todo este caminho, você vai ver a cura do cego de Betsaída. Aí você vai ver a confissão de Pedro. E você vai ver como cada um deve levar sua própria cruz. Porque o capítulo 8 de Marcos é um capítulo muito profundo. Porque ele traz algumas orientações e levanta algumas características de como é um discípulo que Jesus vai formar. Então a gente vai aprofundar mais um pouco. E é no capítulo 8 que Jesus ensina algumas coisas para aqueles discípulos que também o Senhor quer ensinar para nós, que somos também discípulos dele. Aqui nós encontramos milagres, confrontos espirituais, ensino, revelação e o maior chamado ao discipulado. Até o capítulo 8 de Marcos nós vemos muitas narrativas de milagres. Mas na hora que entra no capítulo 8 de Marcos, aí Jesus começa a mostrar para os discípulos que existe um custo para seguir. Que todo discípulo tem que pagar um preço para seguir Jesus. E é aí que nós vamos ver aqui algumas características. O Senhor deixa claro que Ele não deseja admiradores. Jesus não deseja frequentadores de igreja. Diga-se de passagem, acho que Deus está enjoado. Jesus vai ao encontro de pessoas que querem, que vão ser discípulos o quê? Verdadeiros. E nós vivemos num cenário, num tempo, aonde muitos querem bênção sem renúncia, milagres sem transformação e evangelho sem cruz. Porque é fácil de seguir o evangelho sem cruz. Jesus nunca chamou ninguém para assistir os seus feitos. Ele chamou homens e mulheres para segui-lo integralmente. Jesus nunca fez um sinal e um milagre para mostrar prodígio. Olha que beleza. E a gente vê muita gente nos púlpitos querendo fazer sinais e prodígios para mostrar coisas para os outros. Isto não é evangelho do reino. Então, começando no capítulo 8 de Marcos, nós já vamos entrar já em algumas características. E quando nós começamos a ver no primeiro versículo, ele diz assim: naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si todos os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas,
desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Aqui Jesus já começa a ensinar os discípulos uma coisa muito importante. Um discípulo de Jesus deve possuir um coração cheio de compaixão. Diga, um discípulo de Jesus deve possuir um coração cheio de compaixão. Os discípulos estavam olhando que uma multidão. Poxa, uma multidão, tem que dar de comer, o que nós vamos fazer? Mas o óculos que os discípulos estavam usando não era o mesmo óculos de Jesus, porque Jesus ele estava olhando o quê? O que Jesus estava visualizando? Pessoas sedentas, com fome, com necessidade, que precisavam voltar para suas casas e que poderiam certamente desmaiar no caminho. O discípulo tem que aprender a enxergar como Cristo enxergava. Com compaixão. Jesus estava preocupado com isso. E ele estava sinalizando isso para os discípulos: não é assim que se enxerga. Como você tem enxergado quem está do seu lado? Como você tem enxergado as pessoas na rua? Com que óculos você tem olhado para o teu próximo e para o teu irmão? Jesus ensinando. O reino de Deus não é construído apenas com dons, ele é construído com compaixão. A palavra compaixão no original transmite a ideia de ser profundamente movido interiormente. Jesus não era indiferente à dor humana, e muitas vezes nós somos indiferentes à dor humana. E Jesus está o quê? Chamando a atenção dos discípulos para isso. O problema da geração atual, já falamos sobre isso, ela é conectada virtualmente, mas desconectada emocionalmente. Muitos conhecem versículos e a Bíblia de trás para frente, mas não tem misericórdia. Aí continuando, o versículo 4 para frente. E os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles disseram 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. E também tinha uns poucos de peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também os pusessem diante. E comeram, e saciaram-se dos pedaços que sobejaram, e levantaram 7 alcofas. E os que comeram eram quase 4.000, e os despediu. Os discípulos olharam para o deserto, para a limitação e para os poucos recursos. Ou seja, o discípulo de Jesus deve aprender a confiar em Deus acima das circunstâncias. Eu não sei qual a circunstância que você está enfrentando ou vivendo, mas nós temos que nos exercitar a confiar no Senhor acima das circunstâncias. Jesus olha para a possibilidade do milagre. E um detalhe impressionante:
Os discípulos já haviam visto a outra multiplicação dos pães anteriormente, e assim mesmo duvidaram. Isso que aconteceu com os discípulos acontece com a gente. Quantas vezes você já foi curado e na hora que aparece uma enfermidade você dá uma balançada? Você já viu Deus fazer e será que vai acontecer comigo? Às vezes a coisa é tão pesada que a fé, é difícil você exercitar a fé. Mas o Senhor está ensinando, confia em mim, independente das circunstâncias, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você imagina, e a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. Ele é soberano. Isso mostra que a memória espiritual humana é curta. Facilmente nós esquecemos o que Deus faz. Mas o discípulo, ele amadurece aprendendo a confiar. Fé não é ausência de problema. Fé é permanecer confiante durante o problema. Diga, fé é permanecer confiante diante do problema. O pouco com Jesus é suficiente. Deus trabalha no impossível e a gente não consegue enxergar isso. A limitação humana não impede o agir de Deus. Então nós temos que aprender a confiar. Continuando, caminhando. Aí chega no versículo 10. Entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. Então imagina lá, todo mundo no barco indo para Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. O que Jesus, neste momento, nesse confronto de situação, os discípulos estavam do lado de Jesus e eles estavam vivendo aquilo com Jesus e, logicamente, extraindo de Jesus, das suas atitudes, ensino para eles. Os fariseus pediam sinais para testar Jesus. O verdadeiro discípulo não vive dependente de sinais. Eles não queriam transformação. Eles queriam que Jesus entrasse na deles, fizesse prova, fizesse sinais, para eles pegarem aquele sinal e começarem a arrumar confusão, para provar que Jesus não era nada daquilo que ele dizia que era. Ou seja, eles queriam prova para tentar alimentar a incredulidade. Por isso que eu digo que sinais não convertem corações endurecidos. Israel viu o mar abrir, o maná cair, viu milagres no deserto e assim mesmo reclamaram. Queriam a cebola do Egito, queriam voltar, lá era melhor. O italiano geralmente ele é reclamão e faz mais ou menos isso aqui. É muito comum. Tem um italiano que eu conheço que ele diz que era melhor quando se estava peggio. Isso quer dizer em português: era melhor quando estava pior.
assim que esse povo vivia, experimentando tudo de Deus e reclamando. O problema nunca foi a falta de evidência, o problema é a dureza de coração. Jesus combatia a dureza de coração. E isso é o perigo de um evangelho emocional, de sinais, que traz emoção, que traz arrepio de frio. Olha como eu estou, olha, caí no chão. Isso exatamente vai trazer o que? Não amolece o coração. Só a cruz, só o evangelho da cruz pode transformar uma pessoa. Há pessoas que só permanecem na igreja se tiver emoção, se algo extraordinário acontecer, mas o discípulo não, ele aprende a permanecer mesmo nos dias silenciosos. Quando Deus não fala nada, todo mundo já experimentou isso. Você ora, você não ouve nenhum bom dia de Deus, mas você fica firme. Em João 20, no versículo 29, diz: bem-aventurados os que não viram e creram. Abacuque, mesmo sem fruto, ele escolheu confiar. Abacuque 3, 17 a 18. Mesmo sem ver nada, ele decidiu confiar. O verdadeiro discípulo não segue Jesus apenas pelos milagres, segue porque o ama. E permanece mesmo quando não entende o que está acontecendo. Aí, continuando no nosso caminho, versículo 14, lê comigo. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Mas Jesus estava ensinando uma coisa muito importante para eles. O verdadeiro discípulo vigia as influências espirituais. Ele toma cuidado com aquilo que está ao redor dele. Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Fermento significa aqui e representa a influência que se espalha silenciosamente. Existem dois perigos que Jesus aqui apresenta. Fermento dos fariseus. O fariseu é o típico religioso, vazio no interior. Tem uma aparência sem transformação. Seus objetivos são políticos e agradar pessoas e arrecadar fundos e assim por diante. Tinha um orgulho espiritual. E Jesus dizia: guardai-vos, toma cuidado com o fermento dos fariseus. Para nós aqui, século 21, toma cuidado com a religiosidade. Não seja um cristão ativista, seja um cristão cheio do amor de Cristo, seja um verdadeiro discípulo. Não seja um esquentador de banco. Está cheio de cristão que vem na igreja dar nota para o sermão do pastor, depois ele vai embora. É a palavra de Deus que está sendo ministrada do jeito que for. Reverência à palavra do Senhor. Por aí é desse jeito. Mas nós temos aqui ensinado o Evangelho da cruz. Temos cuidado com o louvor. Temos o cuidado com o que se ministra. Para que você seja um verdadeiro discípulo. O fermento de Herodes. O fermento de Herodes é o fermento político, que representa corrupção moral.
representa o mundanismo, representa a vida carnal. E o discípulo precisa discernir essas influências. É muito fácil, a linha é muito tênue para você viver uma vida onde a corrupção passa a ser algo do seu dia a dia. É assim, ó. O mundanismo tem entrado nas igrejas. O humanismo tem entrado nas igrejas. O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, ele toma cuidado, ele se exercita, ele faz exercício para viver uma vida digna. Cuidado com o que você vê, ele seleciona o que vê, seleciona o que ouve, seleciona o que fala, se porta nos lugares, se veste decentemente. É assim que um verdadeiro discípulo cresce. É fácil você entrar na onda do mundo. A vida carnal não tem nada a ver com o Leandro carnal, é a vida carnal. Cuidado com ela. Quando você vê, você já embarcou. Nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Cuidado com o evangelho que não fala de arrependimento. Como eu disse, cuidado com mensagens sem cruz. Que mensagens que valorizam você é o cara, você é a pessoa, você é o vitorioso, como Deus prestasse serviços espirituais para você. Cuidado com o cristianismo sem santidade. A gente precisa melhorar, a gente precisa apertar. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, versículos 6 a 8. Primeira Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Não vos conformeis com esse século. O discípulo, como eu disse, vigia o que ouve, o que alimenta, com o que ele alimenta sua mente, suas companhias e os seus hábitos espirituais. E voltando lá em Marcos, capítulo 8, continuando o nosso caminhar, e chegando em Betsaída, o trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, levaram para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou o quê? Restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. O discípulo deve permitir que Jesus cure a sua visão espiritual. Presta atenção, Jesus curou o cego em 2 etapas.
Primeiro, ele via homens como árvores. Depois a visão ficou clara. E por que Jesus fez isso? Passando como ensino, porque o discipulado é processual. Há pessoas convertidas, mas que ainda estão confusas, ainda são salvas, mas estão com discernimento limitado. Mas o discípulo, ele aceita ser tratado continuamente. E Deus sempre trabalha assim, ele trabalha em fases, em processos, em amadurecimento. E Deus trabalha na nossa vida assim. Você pode ver que a gente vai crescendo assim. Nem tudo você entende na hora, mas do Espírito Santo, através da ação da palavra, da leitura bíblica, você vai aprendendo e Deus vai transformando o seu caráter. Continuando, aí chega na confissão de Pedro. Aí Jesus vai para as aldeias de Cesareia de Filipe. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: que dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outro, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado pelos anciãos, príncipes dos sacerdotes, pelos escribas, e que fosse morto, que depois de 3 dias ressuscitaria. O discípulo reconhece quem Jesus realmente é. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo. Essa é a pergunta central do Evangelho. Não basta saber histórias sobre Jesus, não basta saber doutrinas sobre Jesus, é necessário que você conheça Jesus pessoalmente, na intimidade, no relacionamento, na oração, na leitura da palavra, no tete-a-tete com o seu irmão. Por isso que a igreja é igreja relacional. Você aprende a conhecer Jesus quando eu me relaciono com meu irmão. Se eu andar com Josué, almoçar com ele, conversar com ele, eu vou ver virtudes de Cristo que ele tem, que vão me edificar, e eu nele. E nós dois vamos crescer juntos. E assim vocês têm que fazer com seus irmãos. Muita gente tem opinião sobre Jesus, é profeta, é mestre, é espírito de luz, fala um monte de coisa. Mas o discípulo reconhece que Jesus é Senhor, Salvador, Filho de Deus. Tu és o Cristo. Está lá em João 6, versículo 68. Só tu tens palavra de vida eterna. Por isso ele é soberano sobre todas as coisas. E continuando, versículo 34, chegando no final do capítulo 8, no final do sermão. E chamando a si a multidão, com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois o que aproveitaria o homem a ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras,
Também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Este é o centro do discipulado. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Cruz não é símbolo religioso. Cruz é realidade. Quando eu me submeto à cruz, onde ali está juntando a graça e a misericórdia, onde eu sou salvo, convertido, transformado, é aí que eu vou ser gerado uma nova criatura. Cruz era símbolo de morte, vergonha, entrega, renúncia. E Jesus estava dizendo, quem quiser me seguir precisa morrer para si mesmo. O maior inimigo é o ego. O maior inimigo do discipulado é o ego. O maior inimigo do discípulo é o seu próprio ego. O seu controle, autocontrole, vontade própria, independência de Deus, isso tudo tem que ser trocado. Quem controla é o Senhor. A vontade é a de Deus. Em vez de independência, é dependência de Deus. Muda tudo, vira tudo. E é lógico que você vai estranhar a hora que você decide ser assim. É difícil você empurrar o ego. Mas Deus vai te dando graça. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Tenha ânimo, tenha alegria, vai em frente. A gente derrapa hoje, mas segura firme na mão de Deus e vai. Que nem diz o Joner, né, Fernanda? Segura na mão de Deus e vai. Então eu quero animar você a ser um discípulo de Cristo. O discípulo, ele vive com perspectiva eterna, que aproveita o homem ao ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus confronta prioridades. O mundo oferece fama, dinheiro, prazer, mas tudo passa. O discípulo entende que esta vida é passageira, mas o reino é eterno. A eternidade precisa governar decisões presentes. Por isso que a nossa pátria está nos céus. Então, meus irmãos, fechando o sermão, nós aprendemos com o capítulo 8 de Marcos esta noite, que o verdadeiro discípulo tem compaixão, confia em Deus, não depende de sinais, vigia influências, permite transformação, reconhece Cristo como Senhor, carrega a sua cruz e vive para a eternidade. Jesus continua chamando discípulos. Por isso que quando nós jogamos as nossas iscas aqui com os nossos eventos, é para pescar discípulo que você nem sabe o que ele vai ser. Você está pescando um pastor, você está pescando um líder de louvor, já falei isso, você está pescando um mestre, um excelente professor de escola bíblica lá no futuro que vai o quê? Nos substituir. A gente precisa de pessoas que nos substituam. E depende de nós. Se você não jogar a isca, se você não for discípulo, se você não pregar e não gerar discípulo, o reino precisa crescer. Então, Jesus não quer membros, não quer ouvintes, nem simpatizantes. Eles querem homens e mulheres dispostos a negar a si mesmos e seguir a Cristo. Então eu quero que você fique de pé. Pergunta final é: feche seus olhos.
E eu faço essa pergunta para mim, o careca que vos fala. Eu acompanho Jesus ou eu apenas admiro? Ou eu apenas acho ele legal? Quero que você faça uma reflexão. Como está a sua vida cristã? Você está acompanhando? Ou você está achando que Jesus é apenas uma pessoa legal? Você verdadeiramente o segue? Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. E Pai, nós estamos nesse processo e que o Senhor tem sacudido os seus líderes, que são líderes sérios, genuínos, as igrejas sérias, a olharem para o discipulado como algo importante. E é importante, porque a Tua palavra diz que a gente tem que formar discípulos. Portanto, Pai, que o Senhor possa operar em nós. Que o Teu Santo Espírito possa tratar o nosso interior. Fazer que o nosso templo seja um templo vivo, pedras vivas, para que nós possamos influenciar pessoas aqui fora. Pai, traz para mim e para os meus irmãos capacitação do alto. Coragem para enfrentar suas dificuldades. Coragem, Senhor, para olhar para dentro de cada um e aprender a negar a si mesmo. Que a unidade do corpo de Cristo seja algo forte entre nós. Que cada um considere o seu irmão como valioso. Que não haja crítica, Senhor. Que ninguém fale mal de ninguém. Porque nós somos Teus discípulos. Mas que possamos, unidos com as nossas mãos, estendermos as estacas do Teu reino. Nós que somos parte da Sua noiva, podemos estar adornada, limpa, branca. Que haja alegria no meio do Seu povo. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você curve a sua cabeça para receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Que a palavra do Senhor possa fazer efeito e não voltar vazia. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe você. Uma semana vitoriosa na presença do Senhor.